Fala galera, bem-vindos a mais um História Direto do Forno, com infelizmente um assunto bem quente. Vocês devem estar acompanhando a tragédia climática que está acontecendo no Rio Grande do Sul, assim como em outras regiões da região sul do Brasil, e infelizmente estamos testemunhando cenários terríveis, com mortes, cidades submersas, pessoas que perderam tudo, grande parcela de cidades estão sem água e energia, e isso é realmente uma coisa muito triste e que eu peço já no começo do vídeo que caso você conheça algum lugar para doar, para ajudar o pessoal que está sofrendo muito na sua cidade ou mesmo na internet, vá, doe, ajude. Esse é um momento muito importante para essa galera. E no meu caso como historiador, eu queria já há algum tempo fazer um vídeo sobre a história das chuvas, principalmente chamando a atenção para a ideia de que história e meteorologia, geografia ou mesmo a questão climática combinam muito, justamente para a gente no futuro evitar esse tipo de tragédia que a gente está vendo no Sul. Assim como uma matéria da revista Piauí de fevereiro, do Fernando Tadeu Moraes, chamado Tormentas Brasileiras, me abriu o olho muito para essa questão ambiental, principalmente porque ele faz uma excelente reportagem abordando vários momentos que as chuvas destruíram cidades no Brasil. E ele não fala isso apenas no século XX, não. É justamente a primeira grande tempestade registrada pelo Brasil, que foi a tempestade de 1811 no Rio de Janeiro, então capital do Império Português, com a família real portuguesa morando no Brasil já nessa época. Então, para vocês verem o nível de chamativo que essa reportagem foi e a ponto de mostrar uma longa duração de tragédias climáticas que a história pode sim cuidar. Antes de eu ir para esse assunto, não esquece de deixar o like aí, compartilha com os amigos se você gostou e se inscreva no canal, galera. A mensagem aqui é muito forte, principalmente para um assunto desses que não vai ganhar tanto alcance assim, mas eu acho importante ser falada, até porque eu acho que quem assistir esse vídeo pode ser tocado com essas informações. Chuvas são fenômenos da natureza que em si não são um problema. A gente precisa de chuvas para manter a ecologia funcionando, os biomas vivos, etc. E a água, nesse sentido, ela carrega vida, ela carrega informação geológica e ela, acima de tudo, é um instrumento que possibilita a nossa própria vida humana. O grande problema da história das chuvas, e em um sentido humano, é pegar a noção clássica de historiografia. Pensar que justamente nós, historiadores, estudamos a ação do homem em determinado momento, em determinado tempo. E quando a gente pega justamente a questão das chuvas, todo o estudo envolvendo as chuvas, mais do que apenas simplesmente da área da climatologia ou da área geológica, envolve justamente como as chuvas nos afetam como humanos e como a nossa própria ação humana pode controlar, pode prevenir ou pode simplesmente sofrer os impactos da chuva por toda a nossa história como humanidade. Muitas vezes, as chuvas elas se tornam de fato um problema quando ela afeta a nossa estrutura social. Então estamos falando justamente de como nós bolamos as cidades, como as classes sociais interferem nessas construções e, mais importante que isso, como a galera sobrevive a essas questões da natureza. O filme Parasita tem a cena clássica de um motorista ali para uma família rica ouvindo a mulher rica falando de como a chuva agrada e fez ela relaxar durante a noite, uma noite difícil, enquanto aquele motorista passou a madrugada tentando salvar o que podia da sua casa. A história da chuva passa também por essa dinâmica de classes sociais e em como pessoas de classes diferentes moram em locais diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, na questão do Brasil, a nossa história registrada permite a gente ver que em 1811 a chuva afetou muito mais as camadas mais pobres, que moravam em regiões próximas tanto dos lagos do Rio de Janeiro quanto do Oceano Atlântico e tiveram suas casas num misto de chuva, deslizamento e ressaca do mar completamente destruídas, tomadas pela água. Enquanto pessoas mais ricas, que moravam mais no alto dos morros, em casas mais preparadas, tiveram muita segurança em torno dessas chuvas, embora chegou um momento que a tempestade foi tão grande que muitos palacetes também tiveram efeitos dessa chuva. Mas foi essa tempestade de 1811, por exemplo, que fez com que alguns estudos de engenharia e arquitetura tentassem bolar como que o Rio de Janeiro poderia aguentar futuras tempestades. Algo que não aconteceu. Ao contrário, aparentemente piorou essa dinâmica conforme a cidade do Rio de Janeiro foi criando cada vez mais pessoas, estruturas de morar mesmo, e assim nós temos tanta questão da desigualdade, como pessoas mais ricas morando no centro e pessoas mais pobres morando nos morros e mais suscetíveis a deslizamentos, do que simplesmente toda uma cidade que é feita de um jeito geográfico que qualquer tempestade faz com que avenidas alagam, o trânsito fique impossível, entre outros elementos.
A gente teve várias tempestades no Rio de Janeiro, por exemplo, no século XX, e uma das mais famosas foi a década de 60, que deixou a cidade 3 dias submersa. O maior problema aqui não era o aquecimento global, mas sim as estruturas locais de engenharia e urbanismo que fizeram com que a cidade ficasse à mercê das águas, sem planejamento de como a cidade ia ser feita e principalmente sem um jeito de precaver o escoamento dessas águas. Falar de história da chuva é falar justamente de como essa chuva nos afeta e de como a gente, década após década, sofremos muito com as tragédias pluviais e a gente parece que não consegue fazer uma memória para prevenir esse tipo de tragédia no futuro. Então o Rio de Janeiro, começando desde 1811 passando do século XX, é uma grande cidade que é um exemplo tanto de como é um jeito errado de se fazer uma cidade sem planejamento, assim como uma mostra que a gente não conseguiu fazer um jeito com que a chuva se prevenisse ainda hoje. E aí eu vou para São Paulo. São Paulo, por exemplo, aconteceu o mesmo processo, mas no caso, não com grandes cheias de rios, mas uma cidade cheia de morros, e aí o grande auxílio da geografia, mostra que o jeito que a cidade foi pensada, ainda mais com cada vez mais pessoas morando nela, acabou fazendo uma pressão muito maior dos rios, exigindo um maior bombeamento para os encanamentos das novas populações, e isso faz com que a cidade, que junto com um grande cimento, um grande concreto e várias ruas hipermeabilizadas, fizessem uma grande piscina, que ao mesmo tempo que descontasse do desenvolvimento do urbano, a gente tem uma cidade que não consegue escoar a própria água, e mais, esse escoamento, além de prejudicar muito o trânsito, que já foi a nossa escolha horrível como humanidade para fazer o transporte nosso, né? Porque a gente acaba destruindo um monte de território para fazer justamente avenidas, ruas, etc. Nós temos uma grande questão de grandes enchentes, grandes bairros de pessoas, geralmente pobres em áreas mais baixas, que sofrem com isso. Não à toa, a região da Paulista, que fica no alto de um morro, é justamente uma área rica de São Paulo, assim como outros bairros como Higienópolis, enquanto bairros muito mais baixos acabam sofrendo a força das águas, que por sua vez escorrem dos morros completamente hipermeabilizados por causa do asfalto e enchem bairros inteiros, fazendo com que o pobre sofra muito mais do que os ricos esse tipo de situação. Um ótimo trabalho que envolve essa questão da história ambiental, mas acaba puxando muito mais sardinha para a geografia, é o documentário Entre Rios, que mostra como São Paulo se desenvolveu e tem ideias de modernização e progresso muito focadas em você canalizar os rios, colocar ele debaixo da terra, fazer um plano de avenidas, um plano de ruas, e dessa forma o progresso conseguiria destruir a natureza, ou melhor dizendo, domá-la. E assim a gente teria uma cidade que conseguiria ir para o futuro. E essa noção é muito bem explicada nesse documentário, porque a gente tem uma ideia tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, quanto em muitas capitais, de que o ser humano, numa ideologia muito industrialista, consegue domar a natureza, garantir o progresso da civilização, e dessa forma, enchentes são custos menores a se pagar por todo o desenvolvimento urbano de uma determinada região. Então essa é uma ideologia, esse pensamento de engenheiros, arquitetos e mesmo políticos pegando as lições do tempo e as ideias que eles querem para se eleger, acabaram fazendo com que nós, no século XXI, tenhamos cidades que pouco se comunicam com a natureza, acabam prejudicando os mais pobres na questão climática e, principalmente, dependamos do carro e, assim, asfaltemos muita área do nosso território, fazendo com que as enchentes simplesmente sejam um objeto de convívio de várias capitais brasileiras e mesmo cidades pequenas ou médias. Eu moro aqui em Uberaba, Minas Gerais, uma cidade de 300 mil habitantes, e nós mesmos temos uma noção própria de como essa questão do progresso envolve a dinâmica da natureza e mostra a história pluvial. Principalmente porque é uma cidade de 7 colinas, então quando a água cai em cima dos morros, são 7 colinas jogando água para as principais avenidas da cidade, as áreas mais baixas, e isso no passado acabou sendo confrontado com essa ideia de progresso que fez com que os córregos que até então eram abertos para passar inclusive córregos de rio naturais virassem simplesmente asfalto, os rios simplesmente fechassem, e aí a gente teve toda uma construção de asfalto e um problema maior de enchentes, já que quando essas águas descem das colinas, as principais avenidas ficam debaixo d'água, causando muitos prejuízos para comerciantes, pessoas nas suas próprias casas, o próprio trânsito que fica caótico. Então são vários custos que é uma escolha própria da minha cidade e que talvez uma história da chuva ajuda inclusive planejamentos públicos para a gente tentar controlar isso no futuro. Mas aparentemente a nossa escolha continua sendo
cava mais embaixo dos rios para garantir maior absorção de água, mas o asfalto continua lá, o nosso planejamento urbano e de transportes continua do mesmo jeito, dependendo de carro e de asfalto, e aí a gente não entende como as enchentes chegam e destroem grande parte da região que envolve essas regiões mais baixas. Isso vale para Uberaba, isso vale para Rio de Janeiro, isso vale para São Paulo, e em Porto Alegre isso é muito mais complicado porque é uma região mais baixa, ligada ao oceano, tem os próprios rios ali também. Então, ali é uma situação que está sofrendo bastante e está veiculando muitas fotos da grande enchente dos anos 40 que se teve em Porto Alegre. Mas é justamente isso, a gente fica lembrando na hora da tragédia, a gente não lembra no longo prazo para justamente se prevenir, a gente só torce para a água não cair. Então, talvez aqui ensinar essa história ambiental, essa história das chuvas em relação ao ser humano, envolve a gente entender que essas coisas acontecem, estão ligadas a vários atributos urbanos e arquitetônicos das nossas cidades, e que se a gente faz um estudo de fato com isso, mantém uma memória das chuvas, entende a questão das classes sociais, das ideologias das pessoas que estão escolhendo fazer aquele tipo de construção, a gente consegue de fato fazer políticas públicas no futuro que talvez aumentem a lição de contribuir cada vez mais com a nossa própria natureza, as dinâmicas locais, para a gente fazer um desenvolvimento que seja permeado pela sustentabilidade local. O aquecimento global, de fato, aumenta muito a questão do extremo do tempo. Só que, na maioria das vezes, o que mais a gente vê no curto prazo são questões locais, climáticas locais. As ilhas de calor, o problema do asfalto, a problemática que eu acabei de falar das chuvas que caem em morros, causando deslizamentos e acabam indo para as regiões mais baixas, levando com muita força muitas construções no processo, e aí a água não tem para onde correr, e aí a gente tem várias enchentes. Então entender esse tipo de coisa talvez seja a grande lição que essas tragédias nos ensinem para o longo prazo. Vai acontecer mais vezes. E não simplesmente por causa do aquecimento global, por causa da nossa própria dinâmica social, como a gente construiu as cidades e como a gente continua construindo cidades. Mas no geral, muita gente sofre nessa escolha de transporte, de construção urbana que a gente tem no Brasil. E história pluvial talvez seja um dos mecanismos que a gente mais deveria incentivar para não sofrer com isso no longo prazo. Infelizmente, esse tipo de tragédia não pode ser simplesmente uma tragédia. Ele tem que virar uma memória para a gente justamente impedir que isso aconteça e não deixe acontecer de novo tanta dor, tanta tragédia, como está acontecendo ali no sul do Brasil, como acontece frequentemente nos deslizamentos dos morros da Baixada Fluminense, como acontece nas enchentes paulistanas, como acontece em várias outras cidades submersas e que às vezes a gente simplesmente não fala sobre isso porque é coisa da natureza. Ainda é muito forte a ideia que o Brasil é um país sem desastres naturais e, infelizmente, pela nossa própria dinâmica local de cada cidade, a gente está mostrando que a chuva talvez seja o nosso maior inimigo, até a gente decidir conviver com ele. E espero de um jeito sustentável e para o futuro que a gente não passe por esse tipo de tragédia. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Esse tipo de assunto me interessou muito e é interessante a gente ver que história pode sim se comunicar com o meio ambiente e pode ajudar, inclusive, em áreas que a gente às vezes não imagina. A gente foca muito numa história cultural, história política, história social, história de gênero, mas até esses usos da natureza estão tendo um grande escopo ultimamente, mas ainda muitos pesquisadores não pesquisam e o nível de material, ainda mais nas grandes capitais, é muito pouco. Fica muito na esfera da geografia ou da climatologia. E é isso, galera. Espero vocês semana que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!